Seja muito bem-vindo ao Capital Guedes, o canal para entender melhor o mundo das finanças, da economia e dos investimentos. Aqui a gente explica o que está acontecendo com o seu dinheiro, com a sua vida financeira e com o país, sempre de forma clara, direta e sem complicação. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que afeta diretamente milhões de brasileiros e que talvez esteja impactando também a sua realidade: o crescente endividamento das famílias no Brasil. Você já parou para pensar por que tanta gente está com o nome sujo, tendo dificuldade de pagar contas básicas ou mesmo se virando para conseguir crédito a qualquer custo? Pois é, esse problema está mais presente do que nunca e tem raízes bem mais profundas do que parecem à primeira vista. Atualmente, cerca de 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Isso mesmo, quase 80% da população possui algum tipo de dívida, seja no cartão de crédito, no empréstimo pessoal, no carnê da loja ou em financiamentos. Dentro desse universo, cerca de 30% das pessoas estão inadimplentes, ou seja, não conseguem manter os pagamentos em dia. E mais preocupante ainda, mais de 12% afirmam que simplesmente não têm condição de pagar o que devem. Essa situação é grave e revela um problema estrutural que vai muito além de um descontrole pontual nos gastos domésticos. Nos últimos tempos, algumas iniciativas foram criadas para tentar dar um alívio nesse cenário, como é o caso do programa Desenrola, voltado à renegociação de dívidas. A ideia parece boa: ajudar quem está endividado a renegociar suas pendências, limpar o nome e voltar ao mercado de consumo com mais tranquilidade. Mas, na prática, o impacto foi limitado. Em muitos casos, essas renegociações apenas mudaram a forma como a dívida está organizada, sem de fato eliminar o problema. Na verdade, o que se viu em boa parte das situações foi uma simples substituição de dívidas antigas por outras novas, o que não resolve o desafio da fragilidade financeira, apenas o empurra para frente. E aí entra uma questão central: por que tantas famílias precisam recorrer ao crédito constantemente? Quais são as condições econômicas que estão empurrando a população para esse ciclo de endividamento? Vamos olhar com mais atenção para isso. Um dos principais fatores é o impacto persistente da inflação. Quando os preços sobem e o salário não acompanha, o poder de compra encolhe. Aquilo que antes cabia no orçamento já não cabe mais. E o que muitas pessoas fazem? Recorrem ao crédito para manter o mesmo padrão de vida ou até mesmo para cobrir despesas básicas como alimentação, moradia e transporte. Só que o crédito no Brasil não é barato. Os juros continuam muito altos e isso torna o custo do dinheiro muito elevado. Ou seja, quem pega um empréstimo hoje provavelmente vai pagar muito mais por ele do que imaginava. E se esse crédito for no cartão, então, o problema se agrava ainda mais, com taxas que ultrapassam facilmente os 3 dígitos ao ano. Vale a pena você comentar aqui embaixo: você sente que está pagando caro demais pelos juros das suas dívidas? Já caiu nessa armadilha do cartão de crédito? Além da inflação e dos juros altos, temos ainda o desafio do desemprego e da informalidade. Muitas pessoas hoje vivem de trabalhos informais, sem estabilidade, sem garantias e com renda variável. Isso cria um cenário de insegurança que impede o planejamento financeiro de longo prazo. Como fazer um orçamento eficiente se você não sabe quanto vai ganhar no mês seguinte? E sem esse planejamento, as decisões financeiras acabam sendo feitas no improviso, o que aumenta ainda mais o risco de cair no endividamento.
Outro ponto importante que não pode ser ignorado é a falta de educação financeira no Brasil. Por muito tempo, esse tema foi tratado como algo secundário, distante da realidade da maioria das pessoas. Resultado? Muita gente entra em financiamentos sem entender bem as condições, assume parcelas que comprometem grande parte da renda e acaba sendo pega de surpresa por reajustes, taxas e multas. É aí que mora o perigo. E talvez seja o momento de perguntar: você sente que teve educação financeira suficiente para lidar com essas situações? O que você gostaria de ter aprendido antes de se deparar com seu primeiro boleto parcelado? Esses elementos, inflação, juros altos, informalidade, desemprego e falta de educação financeira, formam uma engrenagem que se retroalimenta. Uma vez que a pessoa entra nesse ciclo, sair dele exige muito mais do que boa vontade. Exige mudança estrutural, política pública eficaz, apoio à renda e, claro, informação de qualidade. E é exatamente por isso que a gente está aqui no Capital Guedes, trazendo esse tipo de conteúdo para você refletir e se proteger. Mas não para por aí. Enquanto as famílias lutam para manter as contas em dia, o país enfrenta outro debate delicado, o das renúncias fiscais e da arrecadação pública. O governo tem apontado que existem muitos benefícios fiscais que estão custando caro aos cofres públicos e que, por isso, precisariam ser revistos. A lógica é simples: se o Estado arrecada menos, ele tem menos recursos para investir em áreas essenciais e também para promover programas de auxílio, como os voltados à renegociação de dívidas. Por outro lado, representantes do setor produtivo levantam uma preocupação legítima. Se esses benefícios forem cortados sem um planejamento adequado, o impacto sobre a economia pode ser negativo. Aumentos de carga tributária, por exemplo, podem acabar gerando efeitos contrários ao desejado, como a redução da atividade econômica e até o fechamento de postos de trabalho. Então, a grande questão que fica é: como equilibrar o orçamento público sem sufocar ainda mais quem produz e, ao mesmo tempo, sem abandonar quem mais precisa de apoio para sair das dívidas? Esse é um dilema que exige muita responsabilidade, tanto de quem governa quanto de quem consome. De um lado, é fundamental que as políticas públicas sejam construídas com base em dados concretos e com foco real na melhoria das condições de vida da população. Do outro, é preciso também desenvolver uma cultura de responsabilidade financeira, onde o crédito seja uma ferramenta e não uma armadilha. E é nesse ponto que a informação se torna uma arma poderosa. Saber como funcionam os mecanismos da economia, entender os efeitos das políticas fiscais e monetárias e conhecer os riscos do crédito mal utilizado são passos essenciais para que cada cidadão consiga tomar decisões mais conscientes. Você já parou para pensar em como sua própria rotina financeira se conecta com esse cenário mais amplo? Já se perguntou se as escolhas que você faz hoje estão ajudando a construir um futuro mais seguro ou se, sem perceber, você está apenas alimentando esse ciclo de endividamento? Compartilhe aqui com a gente nos comentários. O que mais pesa no seu orçamento hoje? O que você gostaria de ver mudando na economia para se sentir mais seguro financeiramente? Ao longo dos próximos vídeos aqui no Capital Guedes, vamos continuar discutindo esses temas, trazendo análises, explicações e sugestões práticas para quem quer se organizar melhor financeiramente. Porque no final das contas, entender a economia não é só para especialistas. É uma necessidade de quem vive o dia a dia com contas para pagar, sonhos para realizar e o desejo legítimo de ter uma vida mais tranquila.
Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade, com seriedade e responsabilidade. Nos vemos no próximo vídeo.